Bom, vamos passar ao Ministério da Palavra e eu quero ler, tomar como ponto de partida da mensagem que eu vou compartilhar hoje, o texto de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 32. O texto sagrado diz assim: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Outras versões optaram por se tornará forte e fará proezas, em vez de apenas a menção de ser ativo. Bom, eu quero isolar essa frase: o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo ou fará proezas, do restante do texto. A palavra profética liberada por Daniel, ela obviamente apontava para um tempo específico, para um povo específico. Mas no meio dessa mensagem, ele faz uma declaração de um princípio: que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, se tornará forte e será ativo. E essa é uma realidade que nós encontramos ao longo da palavra de Deus, independente do tempo, do lugar, da época, de pessoas. Por exemplo, quando nós olhamos para as declarações do Novo Testamento, nós percebemos também a mesma ideia e o mesmo conceito dessa declaração aqui do livro do profeta Daniel, que conhecer a Deus determina e afeta tanto aquilo que nós somos, como aquilo que nós fazemos. Por exemplo, em 1 de João, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, nós lemos assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em outras palavras, o texto está dizendo que conhecer o Deus que é amor me permite amar também. Agora, quando eu não conheço o Deus que é amor, eu não consigo comunicar a revelação que provém do conhecimento do Deus que é amor a outras pessoas. Ou seja, conhecer a Deus vai afetar aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Quando a Bíblia diz que esse povo será forte e ativo, essa palavra traduzida forte, no original hebraico é shazak, ela significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser ou tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ou ficar firme, resoluto, persistente. Está falando, obviamente, de uma atitude. Mas quando o termo usado é esse povo será ativo, ou dependendo da tradução fará proezas, a palavra usada no original hebraico é asa. Ela significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar, produzir, agir, executar, efetuar. Obviamente está falando a respeito de obras. O que eu percebo é que o conhecimento de Deus tem a capacidade de afetar a nossa identidade e também a nossa produtividade. Não se pode falar de vida cristã e isolar o aspecto do serviço. Eu tenho dito há muito tempo que a igreja dos nossos dias precisa de uma verdadeira reforma na teologia do serviço, porque nós todos fomos chamados não apenas a ser, mas também a fazer. Agora, o conhecimento de Deus, ele impacta tanto o que nós somos, como aquilo que nós fazemos, tanto a nossa identidade, como a nossa produtividade. Agora, ao usarmos a expressão o povo que conhece o seu Deus, conhecer a Deus, nós não podemos mero e simplesmente falar de um nível de conhecimento normal, humano ou natural. Porque o conhecimento de Deus se processa numa outra medida, numa outra dimensão, que a própria palavra de Deus classifica como revelação. Por exemplo, quando o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 16, lá em Cesareia de Filipe, começa a perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que estão falando a meu respeito? O que é que estão dizendo acerca de mim? Eles respondem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então o Senhor Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem dizem que eu sou? A Bíblia diz que naquele momento Simão Pedro responde e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E é exatamente nesse momento que Jesus dá uma resposta. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui em Mateus 16, 17, Jesus está dizendo: Pedro, o entendimento que você teve a respeito de quem eu sou, não foi transmitido por carne e sangue. Ou seja, não foram pessoas que instruíram você ou que te comunicaram essa informação. Ele diz, foi o Pai que está no céu que revelou isso a você. Jesus chama isso de uma revelação. A palavra traduzida revelação no original grego do Novo Testamento é Apocalipse, o título que nós temos no último livro da Bíblia, que em algumas línguas, como por exemplo o inglês, ele foi traduzido, para eles chama revelação. Essa palavra Apocalipse, que significa revelação, significa remover o véu. É quando alguém que estava incapaz de ver alguma coisa, porque havia um impedimento na sua frente, ele tem esse impedimento removido. Isso significa revelação. Portanto, o tema da minha mensagem hoje é revelação, o caminho para a realização. Porque é apenas esse nível de conhecimento de Deus, o conhecimento por revelação, que nos permite de fato entender quem Ele é. Agora, o que nós percebemos nessa declaração do texto de Jesus é que sempre há uma contrapartida. Diante de toda a revelação que nós temos de Deus, nós também teremos uma revelação a respeito de nós mesmos. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz no versículo seguinte, depois de dizer a Pedro, não foi carne e sangue quem revelou isso a você, foi o meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus diz no verso 18, também eu lhe digo que você é Pedro. Esse também eu lhe digo, quero apresentar minha leitura disso como agora é a minha vez. Você, Pedro, teve uma revelação a meu respeito, entendeu quem eu sou. Agora deixe-me fazer uma revelação a seu respeito para que você entenda quem você é. Então o texto 18, o verso 18 diz, também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui nós não apenas entendemos que conhecer a Deus é algo que é classificado na Bíblia como revelação, mas que toda revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Essa declaração de Jesus a Pedro, ela tem sido mal entendida, mal explicada ao longo dos séculos. Muitas pessoas passaram a acreditar que quando Jesus olha para Pedro e fala a respeito da pedra sobre a qual a igreja seria edificada, que isso seria uma referência ao próprio Pedro. Nós sabemos que isso não é verdade. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 8, a Bíblia diz, ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra principal. Aliás, há um jogo de palavras no original grego, nesse versículo 18, quando Jesus diz, eu lhe digo que você é Pedro, a palavra no original grego é Petros, significa uma pequena pedra, um pedaço de rocha. Mas depois Jesus diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele muda a palavra e ele usa a palavra agora Petra. Petra é uma grande rocha, é uma grande montanha. Aliás, é muito simbólico Jesus ter usado exatamente esse jogo de palavras enquanto ele estava em Cesareia de Filipe, diante de uma grande montanha. Nesse momento, Jesus não estava dizendo que Pedro era a pedra principal. Alguns defendem que a pedra principal é a revelação de quem é Jesus, mas nós podemos não apenas falar da revelação, mas da própria pessoa de Jesus. Por quê? O mesmo Pedro que ouviu isso diretamente do Senhor, quando instruindo, escrevendo aos cristãos para promover a instrução debaixo da inspiração do Espírito Santo, na sua primeira epístola, lá em 1 de Pedro 2, no verso 4, ele diz assim, chegando-se a ele, está falando de Cristo, a pedra que vive, outras traduções dizem pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, dependendo da versão, pedras vivas, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro entendeu que Jesus é a pedra principal.
a pedra viva, angular, mas que nós também somos pedras vivas e somos edificados sobre ele. Nem Pedro, nem nenhum de nós seria o fundamento ou a pedra principal, mas ele entendeu, nós seremos edificados sobre ele e somos o mesmo tipo de material. Quando Jesus está dizendo, eu sou a Petra e você, Pedro, é Petrus, ele não está diminuindo Pedro por se referir a Pedro como uma das pequenas pedras que seriam edificadas sobre ele. Ele está comunicando a Pedro uma revelação extraordinária. Pedro, você é feito do mesmo material que eu. Você é parecido comigo e juntos, você sendo edificado sobre mim com muitos outros, o reino de Deus, a igreja de Jesus, será edificada e estabelecida nessa terra. Eu olho para esse texto e particularmente fico empolgado com a revelação que o Senhor Jesus está produzindo e comunicando. Mas nesse momento o que nós aprendemos é que a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Quando o apóstolo Pedro entende quem é Jesus, Jesus diz, agora eu vou permitir que você entenda quem é você. Interessante que nessa declaração que nós lemos, de 1 de Pedro, capítulo 2, ele fala desse entendimento de pedras vivas, para sermos o que? Edificados uma casa espiritual. Lá atrás Jesus estava falando sobre edificar a sua igreja. Agora ele está falando sobre sermos edificados como casa espiritual. E ele fala tanto de ser, identidade, como de fazer. Ele diz, para serem sacerdócio santo. Isso envolve identidade, aquilo que somos. Ele diz, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Agora entra a parte do fazer, porque era exatamente isso que os sacerdócios faziam. Ofereciam os sacrifícios na velha aliança. Então, o entendimento de quem é o nosso Deus, de quem é o Senhor Jesus, vai produzir um entendimento de quem nós somos e daquilo que nós não apenas devemos, mas podemos fazer. Com isso em mente, depois de construir esse primeiro fundamento de que a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos, eu quero fazer a distinção, de que há dois níveis distintos de revelação. Dois tipos bem diferenciados dessa revelação que nós temos de nós mesmos, depois de ter uma revelação de quem Deus é. A primeira delas é quando nós enxergamos nossas falhas e limitações como um contraste da revelação da grandeza de quem Deus é. E eu quero mencionar 3 exemplos bíblicos que eu gostaria que nós pudéssemos avaliar daqui a pouquinho. O primeiro deles é Gideão. Está lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 22, quando depois de o anjo do Senhor aparecer para ele. Essa expressão, o artigo definido, quando lemos na Bíblia o anjo e não um artigo indefinido, um anjo, há uma distinção. Quando lemos o anjo do Senhor, nós chamamos isso na teologia de uma teofania. É sempre uma manifestação, uma aparição limitada do próprio Deus. A reação de Gideão é de quem diz, eu vou morrer. Depois, em Isaías, no capítulo 6, quando o profeta também vê o Senhor assentado no seu alto sublime trono, serafins à volta do trono proclamando a santidade dele, a reação de Isaías é idêntica à de Gideão. Ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando chegamos no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 8, nós temos um outro momento, envolvendo a interação de Pedro com o Senhor Jesus. Quando Pedro tem o seu barco requisitado pelo Senhor Jesus para que pudesse ensinar nele, mesmo depois de uma noite sem nenhum resultado na pescaria, talvez frustrado com aquela falta de resultados, Pedro cede o barco e o Senhor Jesus usa. No final, Jesus diz para Pedro, lança agora as redes para o lado. E nós temos o relato de uma pesca milagrosa. Naquele momento, em Lucas, capítulo 5, versículo 8, nós temos o registro de que Pedro olha para Jesus e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Em cada um desses 3 exemplos, com Gideão, lá no livro de Juízes, com Isaías, agora com Pedro, nesse registro de Lucas, nós temos pessoas que, ao entenderem quem Deus é, a perspectiva da sua santidade, enxergaram com muita clareza as suas falhas, as suas limitações, as suas faltas para com Deus. Esse é um aspecto da revelação.
Agora, o outro aspecto da revelação é quem nós somos nele. Não a nossa realidade natural, mas a realidade espiritual. Quando Jesus está olhando para o mesmo Pedro, né, que em Lucas 5 está dizendo, eu sou um homem pecador, e fala, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava destacando aquela limitação que Pedro enxergou, eu sou um pecador. Jesus está destacando uma realidade espiritual. Quem nós somos nele. E são dois aspectos distintos que nós precisamos entender e separar. Em 1 de João, no capítulo 4, no versículo 17, falando de Cristo, a Bíblia diz, tal qual ele é, somos nós também nesse mundo. É lógico que não apresentamos a perfeição da pessoa de Jesus. Ainda não nos conformamos plenamente à sua imagem e o seu caráter. Quando a Bíblia diz tal qual ele é, somos nós também nesse mundo, não está avaliando aquele nível que eu e você já alcançamos, mas está falando de quem nós somos nele. Posicionalmente, o que é que nós temos por direito nele. E esses dois aspectos de revelação precisam ser entendidos e precisam ser compreendidos. Por quê? Quando enxergamos tanto coisas boas como ruins, tanto esse aspecto natural como espiritual da revelação de quem nós somos, nós precisamos, de fato, entender como relacionar com cada aspecto da revelação. Então deixa eu falar primeiro a respeito da revelação das nossas falhas, das nossas limitações. Qual é o propósito de Deus de comunicá-las? Não é o senso de incapacidade e limitação que Deus está tentando destacar ou produzir em nós. Olha, vocês realmente são falhos, são limitados e por causa disso eu não posso contar com vocês. Aliás, eu diria, a mensagem é justamente o contrário. Deus, apesar de mostrar falhas e limitações, Ele apresenta para cada um desses três exemplos que eu dei, Gideão, Isaías e Pedro, para cada um deles o Senhor apresenta uma missão. Para Gideão, que logo depois edifica um altar, em Juízes 6, 24, nós vamos ver que ele chama aquele altar de Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. A reação de Gideão é, ele não queria me matar. Ainda que o entendimento da santidade dele, em contraste com as minhas limitações, tenham de fato aqui realçado quão pecador e limitado eu ainda sou. Qual era o propósito dessa aparição de Deus a Gideão? Não era para descartá-lo, pelo contrário. O Senhor diz para ele, vai nessa sua força e livra Israel da mão dos midianitas. Gideão, apesar da revelação das suas falhas, recebeu de Deus uma missão a ser executada. E quando olhamos para Isaías, não é diferente. Apesar de Isaías ter entendido a santidade de Deus, ter enxergado o seu pecado, nós olhamos para a Escritura e vemos o quê? Que na sequência, Isaías ouve uma voz perguntando, indagando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o momento que Isaías entende, espera aí, o Deus eterno e santo está convocando gente falha e limitada como eu. Esse é o momento que ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Obviamente, o propósito de Deus ter mostrado a falha de Isaías não era para descartá-lo. Na verdade, quando o Senhor traz aquele diagnóstico, o que o Senhor quer promover logo depois do diagnóstico é a cura. Quando Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros, a palavra de Deus relata ali no capítulo 6 do livro de Isaías que um anjo do Senhor pega uma brasa do altar e põe na boca do profeta e diz, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi removido. A única razão pela qual Deus quer mostrar nossas falhas e limitações é para que eu e você possamos passar por um processo de aperfeiçoamento que provém dele. Mas ainda que haja em nós falhas e limitações, Deus se dispõe a nos aperfeiçoar, não a nos descartar. Isaías também foi convocado para o cumprimento de uma missão. E quando nós olhamos para o nosso terceiro exemplo, o exemplo de Pedro, nós vemos que por ocasião da pesca milagrosa, depois que o apóstolo tem a revelação de quem é o Jesus sentado naquele barco, ele diz, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Na sequência, Jesus diz, de hoje em diante, você será pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou convocando você para um outro nível de pesca. Você está empolgado com essa pesca milagrosa, você precisa ver a pesca que Deus quer fazer na terra, pela sua obra de redenção, de salvação que eu estou vindo executar. Pedro, você está sendo convocado para uma missão.
Todos os três, apesar de terem uma revelação, né, da sua condição falha, limitada, foram convocados para uma missão. Então, nós precisamos entender, é importante a revelação das nossas falhas e limitações? Claro que sim, sem ela jamais seríamos aperfeiçoados. O que nós não podemos, diante da consciência das nossas falhas e limitações, é achar que isso nos impede, não nos habilita a servirmos a Deus e a fazermos aquilo que Ele espera de nós. Esse entendimento é muito importante. Ao mesmo tempo, nós olhamos para a palavra de Deus e precisamos entender a revelação, né, de quem nós somos nele. E isso é algo que nos leva além, a transcender aquele lugar natural, humano de limitações, para entrar na expectativa de manifestações e de realizações sobrenaturais. Eu quero ler uma declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10. Se você conseguir me acompanhar com a leitura bíblica, acredito que é um texto que merece que a gente olhe para ele com muito carinho. O apóstolo Paulo começa, eu vou ler primeiro o versículo 9 de 1 Coríntios 15, depois o versículo 10. Ele começa dizendo assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se a gente parar só nesse versículo 9, sem a continuação, isso aqui poderia ser até uma fonte de desânimo. Porque o apóstolo Paulo está levando em conta o seu passado. E ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. De todos eles, eu sou o menorzinho. Ele diz, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Ele diz, eu tenho uma história, eu tenho um passado, eu persegui a igreja de Deus. Agora, olha a continuação do versículo 10. O versículo 10 começa dizendo, mas, e eu louvo a Deus por esses mas da Bíblia. Lembro de uma ocasião que preguei uma mensagem chamada o fator mas. Sempre que existe um mas na sequência, ele diz, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Aqui nós temos uma declaração poderosa. O que eu e você somos, né, a nossa verdadeira identidade, ela é determinada, ela é definida pela graça de Deus nas nossas vidas. Não é o nosso histórico, não é o nosso passado, não é a nossa formação, não são habilidades ou a falta delas que nos definem. Nós precisamos entender que o que define o que nós somos diante de Deus é a graça de Deus. Então ele diz, mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Agora ele está falando dos outros apóstolos, comparando-se com os quais ele dizia ser o menor. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E eu fico empolgado quando eu vejo essa declaração de Paulo. Paulo está dizendo, se eu fosse avaliar a minha história, se eu fosse avaliar o meu passado, eu sequer poderia ser chamado apóstolo, mas ainda assim fui chamado para ser um. Se fosse me comparar com os demais, pensando no meu histórico de perseguidor da igreja, eu jamais poderia sequer ser nivelado a qualquer um deles. Mas Paulo está dizendo, no entanto, o que define a minha vida é a manifestação da graça de Deus. Paulo está dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Alguém disse, certa ocasião, que há duas formas de você olhar para essa declaração, trabalhei mais do que todos eles. Uma delas seria se você comparasse a produtividade de cada um deles, fosse fazer uma espécie de pontuação, né, de um score de produtividade. Então, Paulo estaria em primeiro, fico tentando imaginar como seria Pedro, João, né, segundo, terceiro lugar. Mas há uma outra forma de olhar para isso, que é Paulo dizendo, eu trabalhei mais do que todos eles juntos. Paulo dizer, você pode colocar todos os apóstolos juntos, e eles juntos não fizeram o que eu fiz. O que eu particularmente acredito que é o que ele está dizendo. Porque enquanto a maior parte dos 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar Israel ou judeus da dispersão, né? Demorou muito tempo e não temos relatos se todos fizeram isso para depois, de fato, irem aos gentios. Paulo com a sua equipe evangelizou o resto do mundo. Agora ele está dizendo, humanamente, eu não teria capacidade, eu não teria dignidade para isso, mas a graça de Deus fez toda a diferença. Me lembro de uma conferência em que eu estava ministrando e
Junto comigo havia um outro amigo querido, precioso meu, como preletor da conferência. E nós tivemos uma noite onde a unção do Espírito Santo de Deus veio de uma forma extraordinária. Né? A comunicação, o ambiente de liberação da palavra, a operação dos dons depois, foi algo assim muito, muito impressionante. Mas aquele meu amigo estava se movendo num nível diferenciado de unção, de resultados, de manifestações dos dons. Né? Não tinha nem comparação, a forma como Deus estava usando a vida dele e a minha. Eu estava empolgado com a forma como Deus estava me usando. Mas eu me lembro que no final, um irmão se dirige para mim e ele fala assim: puxa, pastor, eu admiro, e ele falou assim: eu quase invejo a sua vida. Eu falei: por quê? Ele falou: o senhor teve o privilégio de nascer num lar cristão, ser consagrado a Deus antes de nascer, seu primeiro presente quando nasceu foi uma Bíblia, né? Você foi orientado na Escritura desde cedo, teve um encontro com Cristo criança, o chamado para o ministério ainda muito novo, foi batizado no Espírito Santo logo no começo da adolescência, dedicou toda a sua vida a Deus, e é por isso que Deus te usa dessa forma. Eu falei: você realmente acredita que Deus está me usando da forma como está me usando por causa de um histórico? Aí ele olhou para mim e falou: se não for isso, o que é? Eu falei: você está vendo o outro fulano ali, que Deus está usando mais do que eu? Ele falou: imagina aquele. Eu falei: deixa eu te contar o que você não consegue imaginar. Esse aí cresceu no crime, na prostituição, e comecei a falar das práticas de pecado que aquele camarada tinha vivido antes do seu encontro com Cristo. Aquela pessoa na minha frente me olhava com a cara assustada, como: não é possível que Deus possa usar uma pessoa daquela forma. Eu falei: isso é a graça de Deus. Aquilo que Deus faz em mim e em você, aquilo que Deus fará através de nós, não tem nada a ver com a nossa história, não tem a ver com merecimento. A definição bíblica de graça é favor imerecido. E algo que nós precisamos entender é que, se de um lado nós precisamos entender a revelação das falhas para sermos trabalhados, daqui a pouco vou explicar até melhor o porquê dessas duas revelações e como o entendimento delas se completa. Eu falei: se por um lado precisamos disso, por outro lado, precisamos do entendimento e da revelação de que a graça de Deus nos empodera. Aliás, uma das definições de graça na Bíblia é que ela é uma força capacitadora. Seja para vivermos o Evangelho, para vivermos santidade. Quando o Senhor diz a Paulo: minha graça te basta. Quando ele fala dos dons da graça, né? Quando ele fala do ministério relacionado com a graça, muitas vezes a graça aparece como uma força capacitadora. E nós precisamos desse nível de entendimento de quem nós somos nele. Bom, em primeiro lugar, falei que a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos. Em segundo lugar, falei que essa revelação de nós mesmos, que vem como consequência da revelação de Deus, ela pode ter dois tipos ou aspectos distintos. A natural, a nossa realidade humana, quem somos nesse momento. A espiritual, né? Nossa realidade posicional, quem somos em Cristo. Agora, em terceiro e último lugar, eu quero terminar, né, trabalhando a ideia de como lidar com esses dois aspectos da revelação. Por que os dois são importantes? Como, né, os dois aspectos podem contribuir de uma forma conjunta para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Em primeiro lugar, né, eu quero destacar que deve haver um equilíbrio entre fraqueza e força. O problema de alguns é que eles enxergam ou só a fraqueza e se sentem totalmente desqualificados, ou eles enxergam quem são em Cristo e a sua força, a ponto de muitas vezes migrarem para um outro extremo da soberba. Algumas pessoas, elas têm falhado justamente pela falta desse equilíbrio, né? É lógico, quando falo de equilíbrio entre fraqueza e força, que as duas coisas são importantes. Não estou sugerindo uma espécie de yin-yang gospel, né? Que nós precisamos misturar o positivo e o negativo. Nós estamos falando de dois aspectos distintos nos quais Deus está trabalhando. Perceber as nossas fraquezas nos permite ser trabalhados por Deus e não nos gloriarmos em nós mesmos. Né? Quando Paulo diz: não fui eu, foi a graça de Deus, ele está dizendo: eu não tenho do que me gloriar. No final das contas, eu sei que foi a bendita graça de Deus e não eu. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10, nós lemos: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco,
então é que sou forte. Paulo está dizendo que quando temos consciência da nossa fraqueza e das nossas limitações, esse é o momento de reconhecer a manifestação da graça de Deus, da graça que nos basta, da graça que nos capacita, da graça que nos sustenta, da graça que nos leva além de nós mesmos. E quando nós reconhecemos isso, não há espaço para que a gente se glorie, para que a gente se vanglorie a respeito de nós mesmos. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 a 31, nós lemos assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo, dá uma olhada, dá uma conferida aí, de uma forma geral, nos irmãos que compõem a nossa igreja. Ele diz, não são muitos os sábios segundo a carne, de intelecto e estudo, os poderosos, os de nobre nascimento. Aí diz, pelo contrário. O que significa o contrário? Nós sabemos que ele está dizendo, a maioria de nós não tem muito estudo, não são poderosos nos negócios ou de famílias proeminentes. Ele diz, não temos nobre nascimento. No entanto, ele diz, pelo contrário, ele reconhece a distinção da origem da maioria das pessoas, mas diz, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Depois ele vai dizer no verso 31, que se alguém se gloriar, que se glorie no Senhor. O que é que nós entendemos a partir disso? Deus, de fato, escolheu as pessoas fracas para confundir as fortes ou as que se acham fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque o que Ele quer é que no final das contas todo mundo saiba que não tem nada a ver com aquilo que nós somos naturalmente, mas com o que Ele fez em nós e através de nós. A Bíblia diz para que ninguém se glorie diante do Senhor. Em outras palavras, nenhum de nós vai poder estar um dia diante do tribunal de Cristo e olhar para o próprio Senhor e dizer, até o Senhor sabe que eu fui o cara. Quando estivermos diante do Senhor, naquele dia, o bendito dia das recompensas, nós vamos olhar para Deus com gratidão e dizer, bendita graça capacitadora que me levou onde jamais eu poderia ter chegado. Então, se por um lado nós precisamos entender que perceber as fraquezas nos permite ser trabalhado por Deus, nos permite ter o fluxo da graça, nos permite ter essa ação de Deus. Por outro lado, perceber a nossa força nele também nos permite realizar grandes coisas. Porque o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Eu gosto de um texto em Joel, no capítulo 3, no versículo 10, ele me impacta e me chama a atenção desde a minha adolescência, que é quando nós lemos a seguinte declaração, Deus falando com o seu povo. Deus diz, e diga ao fraco, eu sou forte. Eu tenho visto muitas vezes alguns pregadores de fé empolgados até demais. Dizerem, olha, você não pode ficar dizendo que é fraco, porque você não é fraco, Deus está dizendo que você é forte. Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus não está dizendo que eu e você somos fortes. Ele está chamando a gente de fraco. Ele diz, diga o fraco. A maneira que Deus nos rotula é com fraqueza. Mas Deus está dizendo, mude o seu discurso. Em vez de olhar para a sua fraqueza humana, natural, eu quero que você mude a sua confissão, eu quero que você mude o seu discurso. Por quê? Há um contexto. Nós não podemos ler o versículo 10 ignorando o que vem antes no 9. No 9 Deus diz, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa, convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem, se preparem, transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Deus está convocando aqui uma guerra santa. Em outras palavras, Ele está dizendo, vocês, o meu povo, estão sendo alistados no meu exército, convocados para guerrear a minha guerra. Eles não estavam prontos. A expressão, levantem os valentes, suscitem os valentes, os homens de guerra, é justamente porque o exército não estava pronto. Eles não tinham armas, as armas teriam que ser improvisadas. O verso 10 inicia dizendo, transformem as lâminas de arado em espada e as foices em lanças. E é depois disso que Deus diz, e diga ao fraco,
eu sou forte. Deus não está dizendo que nós não somos fracos. Ele está reconhecendo a nossa fraqueza. Mas Ele está dizendo, a partir do momento que eu estou convocando você, alistando você para o meu exército, para lutar a minha guerra, você precisa entender que você não está mais confinado ou limitado à sua própria fraqueza. Se você vai lutar as minhas batalhas, então você pode mudar o seu discurso, porque haverá forças da minha parte para se manifestar em você. E mesmo você que é fraco, quando atende o meu chamado, a minha convocação, a missão, pode esperar que a minha força se manifeste em você. E esse entendimento, eu acredito, é revolucionário. Por quê? Sem ele, nós vamos ficar presos apenas na consciência de limitações que vão nos paralisar e que vão nos impedir de trabalhar. Me lembro quando meu filho Israel era ainda bem garoto, e um dia ele me chama para uma conversa e falou, pai, estava aqui pensando, depois de ler o texto de quando Deus fala, né, com Moisés, como Moisés conseguiu deixar Deus bravo. Interessante que a gente foi avaliar o texto junto, e desde então, né, eu lembro que isso me chamou muito a atenção, a ponto de eu dizer às pessoas, gente, descobri como tirar o Deus longânimo, paciente, né, do sério. Como fazer esse Deus cheio de longanimidade e paciência perder a sua paciência e se irá conosco. O texto de Êxodo 3 e 4 nos fala de Deus aparecendo na sarça, se revelando a Moisés no meio de um arbusto que queimava, mas não se consumia, falando com ele. E é ali que Deus o chama para voltar ao Egito e libertar a nação de Israel. Mas Moisés começa a dar desculpas diante de Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois falaste ao teu servo, nesses últimos minutos. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns tentam dizer que Moisés era gago, era difícil dizer, mas exatamente o quê? Mas ele está falando de uma dificuldade de comunicação. Como a palavra de Deus diz no Novo Testamento, que na época do Egito, Moisés era poderoso em palavras e em obras, imagina-se que talvez não houvesse uma limitação natural, né? Ou que ela possa ter se manifestado depois, ou que talvez, de alguma forma, Moisés é que perdeu a fé em si mesmo, embora não tivesse nenhum problema. O fato é que quando ele fala isso, a Bíblia diz assim, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, Senhor? Em outras palavras, Deus está dizendo, o fabricante sou eu, o criador sou eu. E se tem alguém que entende, né, da manutenção daquilo que foi fabricado, sou eu. Deus diz o seguinte, agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu nunca esperei que você trouxesse a sua própria habilidade. Eu tenho capacitação para oferecer a você. Eu é que vou ensinar o que você deve falar. Esse é o momento que eu esperava um Moisés erguendo a mão para o céu, glorificando de pé, como dizem os pentecostais. Mas olha o que ele responde. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia algum outro que quiseres enviar, menos a mim. É nesse momento que a Bíblia diz, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Agora vamos pensar aqui, por que a ira de Deus se acendeu contra Moisés? Que discurso é esse de Moisés? O próprio Deus aparece para ele, se revela a ele, diz, eu estou chamando você, mas eu não estou confiando nas suas habilidades humanas. Eu tenho capacitação para te oferecer. Eu vou te ensinar o que é que você tem que falar. Eu vou ser com a sua boca. Em outras palavras, você, Moisés, não está mais confinado às suas limitações. Quando é alistado no meu exército, quando é convocado para guerrear a minha guerra, quando é chamado e comissionado para algo que eu quero que você faça. Mas esse Moisés está olhando para Deus e ele está desfazendo de Deus. Aliás, muitos de nós temos feito isso. Em nome, às vezes, da humildade, nós simplesmente dizemos para Deus que Ele sequer tem a capacidade de ter um recrutamento e seleção decente. Moisés está dizendo para Deus, o Senhor errou, o Senhor veio atrás do cara errado, eu não tenho condições. Deus está dizendo, não Moisés, eu sei que você não tem condições, mas eu vou capacitar você. Não, nem o Senhor consegue me capacitar. Então, quando Moisés está agindo dessa forma, ele está ofendendo a Deus. Eu fico tentando entender crentes que, enquanto estão adorando, cantam que Deus é poderoso, que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, que não há ninguém como Ele. Mas quando uma proposta é feita
para que essa pessoa se una conosco no cumprimento da grande comissão que Cristo deu à igreja. Vamos ganhar pessoas para Jesus, vamos discipular e cuidar bem delas. As pessoas começam a dar desculpas que elas não podem. Eu fico pensando, mas peraí, agora há pouco no culto você estava cantando que Deus pode todas as coisas, mas Ele não pode usar você. Ele não tem a condição de capacitar você. Muitas vezes eu percebo que as pessoas acabam exaltando as suas fraquezas e limitações acima da graça de Deus. Não foi só Moisés quem fez isso. Eu quero dar um segundo exemplo na Bíblia, do profeta Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 1, verso 4 a 9, nós lemos: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então disse eu, agora é a resposta de Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. De novo, alguém dando desculpa e tentando exaltar a sua limitação ou incapacidade. O texto diz: mas o Senhor me diz, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, e o Senhor me diz: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Gente, isso é algo extraordinário. O Senhor está dizendo, eu não dependo da sua habilidade. Deus está dizendo: Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser dado à luz, eu já o consagrei profeta às nações, eu já ungi. Então Jeremias está dizendo, eu não passo de uma criança. Algumas traduções optaram por um menino. Deus está dizendo, não diga isso. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: se no ventre da mãe ele já tinha sido consagrado profeta, se quando era ainda um feto ele já era profeta, o que me faz às vezes apelidar Jeremias nessa fase de um profeta, enquanto ele estava nessa condição, já tinha unção. O que dizer depois de nascido? A palavra aqui, não passo de um menino, está falando não da criança recém-nascida, da criança que cresceu um pouquinho mais. Então, nesse momento, ele era ainda muito mais profeta do que quando estava no ventre da mãe, do que quando tinha nascido e dado o seu primeiro choro. Já tinha capacidades e habilidades humanas melhoradas e desenvolvidas, mas ainda assim, Deus fala com ele a mesma coisa que falou com Moisés. Ele diz, verso 9, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. O Senhor estende a mão, toca na boca dele e diz, eu estou colocando as minhas palavras. Eu não estou esperando que você faça isso de si mesmo. Muitas vezes eu olho para pessoas que ao longo de toda uma caminhada cristã não estão entendendo o serviço que deveriam realizar, não estão cumprindo nenhum tipo de chamado, não se dispõem a evangelizarem, não se dispõem a cuidarem, não querem assumir a liderança de uma célula, não querem liderar ninguém, e o tempo todo elas estão desfazendo de si mesmo. E o pior, muitos fazem isso em nome da humildade. Não, pastor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, achando que com isso estão se posicionando como gente humilde. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos mudar o nosso conceito de humildade. Humildade na cabeça de muita gente virou autodepreciação. As pessoas estão confundindo hoje em dia humildade com mediocridade. São coisas distintas. Eu gosto de uma frase do grande escritor C.S. Lewis que diz, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Qual é a diferença? A diferença é que você não precisa se depreciar. É só você sair do centro. Por exemplo, se eu chego aqui no púlpito dizendo, gente, eu sou uma pessoa tão humilde, mas tão humilde, que eu sou um exemplo de humildade, eu acredito que a grande maioria, se não fosse todo mundo, a grande maioria das pessoas ia olhar e dizer, de jeito nenhum que esse cara é humilde. Por que deduziriam isso? Pelo fato de eu estar dizendo que sou humilde, porque as pessoas pensam que quem é humilde não pode dizer que é. Quem é humilde se deprecia, nunca se promove. Agora, se esse conceito nosso estiver certo, vamos pensar a respeito de Jesus? Porque lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus se levanta e ele se apresenta como um exemplo e um modelo de humildade. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não só está dizendo, eu sou humilde, mas ele está dizendo, eu sou o modelo e a referência de humildade para você. Se o que nós pensamos está certo, então Jesus não era humilde. Agora, como nós sabemos que é porque a palavra de Deus diz, então temos que deduzir que o que nós
pensamos é que não está certo. Nós temos imaginado que uma pessoa humilde, nós de alguma forma relacionamos isso só com fraqueza. Agora, gente, olhe para o ministério de Jesus. No primeiro sermão público, ele se apresenta e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para curar, para libertar, para evangelizar, para proclamar. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu sou o cara, o enviado de Deus, que tem uma provisão para tocar e mudar a sua vida. Agora, Jesus, embora não pensasse menos de si, ele pensava menos em si, porque ele dizia: eu só falo o que eu ouço meu pai falar. Eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. A Bíblia diz em Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, ele não fez nada de si mesmo, mas debaixo do poder, da unção do Espírito Santo e da capacitação do Pai. Algo que nós precisamos de fato entender e compreender é que muitas vezes, em nome da humildade, estacionamos no lugar de mediocridade, de autodepreciação e não estamos de forma alguma alinhados com o Evangelho. Ainda para terminar essa ideia, que estamos no nosso terceiro tópico, falando de como lidar com os dois aspectos da revelação, eu quero chamar sua atenção para um outro ponto importante. Quando a Bíblia destaca as fraquezas daquele que Deus chamou, nunca é para trazer a ideia de empecilho. Olha, por causa disso não puderam. Nós vimos que Gideão enxergou suas falhas, o Senhor apresentou a missão. Nós vimos que Isaías enxergou suas limitações e o Senhor o convocou para uma missão. Nós vimos que Pedro se enxerga pecador e o Senhor o convocou para uma missão. Ou seja, quando Deus comunica falhas e limitações, nunca é para dizer, por causa disso você não pode. Pelo contrário, apesar disso, eu vou manifestar o meu poder em você e você vai descobrir que comigo você pode. Eu gosto muito de uma frase que meu pastor, Abe Uber, costuma repetir: um homem de muita frutificação no reino de Deus. Mas o tempo todo ele diz, não é por causa de nós, é apesar de nós. Porque ele reconhece que a graça, a capacitação do alto pode nos levar além das nossas limitações. Por exemplo, a Bíblia diz lá no livro de Tiago, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, falando a respeito do profeta Elias, a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E quando a Bíblia está falando disso, nós temos que lembrar do histórico meio bipolar de Elias, que uma hora está fazendo descer fogo do céu, vivendo um grande momento de avivamento, depois foge para o deserto, pede a Deus tirar sua vida, se esconde numa caverna. E quando a Bíblia diz que ele era semelhante a nós, está lembrando que eu e você também somos sujeitos aos altos e baixos, também somos inconstantes. Só que a Bíblia diz, ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E aí a Bíblia não usa esse argumento para dizer, então, infelizmente, não pôde. A Bíblia diz, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ou seja, quando a Bíblia fala das limitações de Elias, aqui não é para dizer não pôde, é para dizer, apesar disso, Deus o usou de forma extraordinária. E algo que eu e você precisamos entender é que a menos que compreendamos quem nós somos em Deus, tanto as nossas fraquezas serão trabalhadas por Ele, como posicionalmente aquilo que Ele nos disponibilizou e que eu e você podemos usar como recurso, a menos que a gente entre nesse lugar de revelação, a nossa produtividade será comprometida. Muitos estão empacados, muitos estão assim, estagnados, paralisados pela falta desse entendimento. Mas, à medida que vamos entendendo quem Deus é, consequentemente quem nós somos nele, nós começamos a compreender melhor o que é que nós podemos nele. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vocês serão levados para testemunhar diante de reis, diante de governantes. Gente, uma declaração dessa seria assustadora para qualquer um daqueles discípulos seguir o Senhor, que a Bíblia destaca que eles não eram homens letrados, de muito estudo ou de profunda cultura. Havia naquela época algo que foi promovido, disseminado pelo Império Grego, antes mesmo do estabelecimento do Império Romano, e aquele conceito continuava, era o tempo onde a retórica no discurso foi exaltado a um patamar como nunca antes. Havia um entendimento de que para a pessoa se dirigir a um governante, ela tinha que falar muito bem. Tanto que a Bíblia nos mostra no livro de Atos,
que os judeus, quando foram acusar Paulo, contrataram um orador profissional, porque o cara tinha que falar muito bem. Agora Jesus está dizendo, vocês vão estar diante dos governantes. Essa turma que não tinha todo esse preparo, mas ele diz, naquela hora não se preocupem com o que ou como vocês vão falar, porque não serão vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por meio de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês foram convocados como fracos, mas não para que exerçam a minha obra baseada na própria fraqueza. Há recursos celestiais que assistirão vocês. Gente, nós precisamos entender, durante esse tempo onde estamos enfatizando aqui tanto o sobrenatural, que a revelação de Deus, que produz revelação de nós mesmos, da nossa identidade, é uma obra sobrenatural. Nós precisamos entender que essa consciência de produtividade que vem junto com a revelação da nossa identidade é sobrenatural. A obra que fomos chamados a realizar, a maneira como vamos executá-la é sobrenatural. Nós não estamos confinados aos nossos limites. Eu me lembro de um culto, eu estava numa cidade ali próxima a Miami, nos Estados Unidos, era um domingo, o pastor soube que eu estava na cidade e, na verdade, no domingo à noite, eu e minha família estávamos pegando um voo de volta para o Brasil e ele me convidou, cara, você não pode passar no culto e dar uma palavra? Eu falei, pastor, vai ficar muito apertado para o horário que nós temos que estar no aeroporto. Ele falou, a minha igreja é muito perto do aeroporto, você não vai levar mais do que meia hora para estar lá. Ele falou, olha, você entra, você fala meia hora, você não precisa fazer apelo, orar com ninguém, eu assumo depois, dá uma palavra e você vai correndo para o aeroporto, alguém te leva depois. Eu falei, pastor, antes de pregar, eu vou dizer o tempo que eu vou falar, eu vou dizer para ninguém me segurar na saída. Ele falou, fica à vontade. E eu lembro que acabei indo para o culto. Durante metade daquela minha mensagem, que não era muito grande, eu já percebi a família indo para o carro, eu já sabia que todo mundo estaria pronto me esperando. E quando eu terminei a mensagem, expliquei para o pessoal o que eu já tinha dito antes, a gente tem que correr para o aeroporto, não posso que ninguém me pare, o pastor vai orar com vocês. Entreguei o microfone, eu literalmente saí correndo pelo canto do auditório. Quando eu estou perto da porta, um senhor de idade já, com muitos cabelos brancos, ele me segura pelo braço e diz, me dá um segundo seu. Eu falei, não me faça perder esse voo com a minha família. Eu estava assim agoniado, aqueles voos promocionais com milha, que se você não pega, perde depois e não tem o que fazer. Ele falou assim, eu sou um ateu. E naquela hora ele chamou minha atenção. A minha vontade era até perguntar, eu tenho esse lado brincalhão, o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele falou assim, e quando anunciaram que você ia comunicar a palavra de Deus, ele falou, zombei de você no meu coração. Na verdade, a vida inteira zombei de todos os cristãos. Ele falou, eu estou aqui tentando entender o que é que aconteceu. Ele falou, a sensação que eu tenho é que você pegou minha cara, esfregou no chão, que você acabou comigo, destruiu meus argumentos. Eu ficava pensando, a mensagem não foi nada disso. Naquele momento eu falei para ele, peraí. Chamei uma pessoa ali da liderança, falei, eles vão te explicar. Mas nós chamamos esse negócio que o senhor não está entendendo, nós chamamos isso de Espírito Santo. A Bíblia diz, é Ele que convence do pecado, é Ele que faz isso. Falei, se o senhor ouvir essa palavra gravar depois com calma, o senhor vai ver que não teve nada dessa argumentação profunda. Mas há uma obra de Deus acontecendo no seu coração. Ele dizia, só pode ser porque eu não consigo explicar isso. Falei, fulano, ajuda ele aí. E corri para o aeroporto, e no carro eu ria. E eu dizia, Jesus, é o Senhor que faz a obra, não tem nada a ver conosco. Ao longo de mais de 30 anos de ministério, eu posso te dizer, quanto mais nós entendemos quem Deus é, mais nós entendemos quem nós somos. E quanto mais entendemos quem nós somos, melhor entendemos aquilo que com Ele nós podemos fazer. Eu oro por uma geração que seja despertada para fazer muito mais. Alguns estão aí intimidados pela pandemia. Nós podemos não apenas atravessar essas fronteiras que antes eram geográficas por meio de um universo online, mas podemos esperar que, independente de qual seja essa crise, o tanto que ela dure, o impacto que ela traga, nós podemos esperar ao que sempre se confirmou na história da igreja. A igreja nunca emergiu mais fraca de uma crise, ela sempre se levantou mais forte. Talvez porque em momentos como esse a gente volta a lembrar que se trata de Deus e não da gente. A gente passa a confiar e depender dEle de uma forma mais profunda. A minha oração a Deus e o meu apelo ao seu coração é que a gente veja um grande exército
entendendo quem Deus é, entendendo quem eles são em Deus, entendendo aquilo que eles podem. Dessa forma, poderemos realizar a obra de Deus. Eu termino aqui citando uma frase de Howard Hendricks, que diz: Deus usa aquele que se concentra mais em sua disponibilidade do que em sua própria habilidade. Porque não se trata das nossas habilidades, é apenas disponibilidade para que Deus manifeste os seus recursos. A palavra de Deus diz em Oséias 6,3 que nós devemos conhecer e progredir, né? e avançar em conhecer ao Senhor. Provérbios 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então não importa o nível de revelação que você já tem de Deus, que determinou o nível de revelação que você tem de si mesmo. Nós podemos crescer na revelação de Deus e, consequentemente, podemos crescer na revelação de quem nós somos. E um dos lugares, além de mergulhar na leitura bíblica para entender quem de fato somos, um dos lugares onde podemos esperar esse ambiente de revelação é o lugar da oração. Em Jeremias 33,3, o Senhor diz de uma maneira muito clara, muito específica: invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí, porque oração não é só eu invoco, Deus ouve, eu peço, Deus atende. Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O ambiente de oração é um ambiente de revelação. A minha oração é que esse entendimento te ajude a crescer e frutificar. E se você quiser se aprofundar nele, quero mais uma vez te encorajar a adquirir o livro Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize os seus resultados. Nós vamos falar, né, de entendimentos importantíssimos nessa área de identidade e de produtividade. Eu quero terminar orando com você, orando pela sua vida. Pai, nós suplicamos graça e favor. Que aquilo que recebemos hoje não seja apenas um discurso que estacione no nível mental, racional, que se encerre com essa reunião, sendo esquecido ou ignorado depois. Pai, nós oramos que o Teu Espírito vivifique a palavra que foi comunicada. Nós oramos não só por entendimento espiritual, mas nós oramos por aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Queremos, ó Deus, entender que essa revelação é o caminho para a realização. Queremos crescer no conhecimento do Senhor, no entendimento de quem nós somos e daquilo que podemos fazer atendendo ao seu chamado, correspondendo à comissão que o Senhor nos tem dado. Oramos por dias de despertamento, de amadurecimento em relação a essas questões, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém.